Grande Marcelo, Grande Miquel, tudo bem? tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Ouve bem? Sim, muito bem. Então, ótimo. Então, vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. Como é que estão as coisas Perfeito. aí? Você está em BH? Não, não, rapaz, eu fiz uma grande coisa. Eu vim visitar minha família. Não é todo dia, hein? Não, rapaz, não é a saudade incrível dos meus irmãos, sobrinhos, e está sendo uma experiência riquíssima, né? Porque eu tenho uma sobrinha com 23 anos, ex-atleta, né? Que teve uma experiência riquíssima nos Estados Unidos, né? Já foi para lá, né? Eu tenho mais três sobrinhos que praticam o esporte, né? Dois de uma forma mais lúdica, né? Mas que tiveram essa formação desde criança, participando de vários esportes, né? Então são muito habilidosos. E o meu outro sobrinho, que está com 16 anos, joga futebol de campo, né? E o meu outro sobrinho, que até é meu afilhado, já está mais velho, com 26 para 27 anos, foi jogador, se tornou jogador profissional, né, de campo, né? Quer dizer, então eu tenho Uhum. aqui um universo rico, né? Inclusive, eu na minha outra página do Instagram, né, que é até mbencardino ponto oficial, eu comecei, inclusive, a fazer essas entrevistas, né, com os meus Jóia. sobrinhos, né? E com a minha irmã. Eu falei, como é que é ser mãe de três filhos, né? E conduzir esse processo todo, né? Levar e trazer, né? Quer dizer, então é bem interessante, né? Entendi. Não E deixou, não deixou de eu, ser técnico, então, na pandemia, né? não deixei, rapaz. Você sabe que numa dessas entrevistas com uma das minhas, com a minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, eu perguntei para ela assim, vem cá, mas quem te despertou interesse? Você seguiu alguém? Né? Aí ela falou assim, você? Falei, aí eu dei um pulo, né? Como eu, estava achando que era minha outra sobrinha, né? Então, realmente são assim, são, é um despertar, né? É um despertar de você estar lidando assim com uma outra geração, né? E foi muito interessante, porque essa minha outra página no Instagram foi assim, eu estava participando de uma live, um bate-papo informal. Aí a minha irmã que trabalha com comunicação, né? Uhum. E a minha sobrinha falou assim, poxa, tio Marcelo, você precisa criar uma página no Instagram, né? Vai ser interessante e tal. Eu falei, e eu sou muito reservado, eu falei, não, que Instagram, eu vou ficar, vou ficar na minha aqui e tal. Aí, conclusão, a coisa foi nasceu, né? E eu estou aprendendo a lidar com esse mundo Digital. virtual, né? Digital, porque é muita novidade, as coisas funcionam de uma outra forma e as regras eu ainda não conheço, né? Então tá sendo interessante, muito interessante, por sinal. É. Olha aí, o pessoal entrando, mandando abraço, começando a acompanhar aí. Opa, O pessoal, Sérgio bacana, Guilherme entrou, Cláudio Olive, o pessoal do Minas aí também acompanhando. E não tem bacana. jeito, não tem jeito, né? Ser treinador é aprender constantemente, a gente não para, porque as coisas vão mudando. Essa pandemia mostrou o quanto a gente tem que estar preparado e aberto à aprendizagem. E muito legal ver você aí na rede social, trazendo, compartilhando experiência. Eu acho que o caminho é esse, não tem mais volta, né? A gente tem que compartilhar para conseguir realmente elevar o nível de esporte aí em todos os contextos. Acho que o pessoal vai entrando aí, Marcelo. Eu queria primeiro agradecer você, tá, pelo aceitar o nosso convite. A ideia aqui é a gente discutir um pouquinho da tua trajetória, o significado do que é ser treinador para você. E como eu te conheço seu trabalho, explorar um pouquinho, você conseguir compartilhar o que você já faz. Acho que essa experiência vasta que você tem, mas principalmente o olhar que você tem para as pessoas que você trabalha, eu acho que ela é um diferencial e eu acho que foi o que te trouxe até hoje aí com esse sucesso na sua carreira. Então, queria que você falasse um pouquinho de você. Acho que a pergunta que a sua sobrinha fez, eu não vou nem falar como começou a sua carreira de treinador, eu vou falar como começou o amor pelo esporte para você decidir ser treinador. Eu sei que também você é formado em físio,
E como foi essa trajetória até se tornar treinador? Na verdade, rapaz, está sendo assim para mim muito especial esses momentos, né? Foram 2 lives que eu fiz e estou resgatando memórias da minha vida que estavam ali engavetadas, né? Adormecidas, vamos dizer assim. Então, na verdade, eu lembro que os meus pais me levavam muito para a praia, para parques, né? Então, havia muito lúdico nesse sentido. Uhum. Jogar com o pai, jogar com os amiguinhos na praça, etc. e tal. Mas depois disso, eu comecei a frequentar muito clube, né? Então, eu fiz muito esporte que realmente de base. Natação, judô, foram 2 esportes que foram ali me acompanhando no meu início, né? Depois disso foram surgindo outros esportes, né? Eu acompanhava muito, agora eu me recordo bem, me recordei hoje, eu acompanhava meus pais nas peladas de voleibol do clube naval, né? Quer dizer, então isso foi me despertando, quer dizer, acompanhava meu pai para fazer atividade física, etc. Meu pai também foi um ex-atleta, então, quer dizer, mal ou bem, eu estava sempre próximo a isso, né? Uhum. Mas o que me foi assim, e eu fui despertando para isso, né? Fui despertando, fui fazendo outros esportes, né? E chegou um momento da minha vida que eu fui fazer voleibol, né? Então eu fiz remo numa determinada época da minha vida, depois eu fiz, aí quando apareceu o voleibol, eu falei, caramba, bateu aquela identificação, né? Eu comecei o voleibol muito tarde, comecei com 15 anos, né? Quer dizer, sem muito espaço, comecei no Flamengo, numa escolinha do Flamengo, né? Mas só que antes disso, eu acho que é importante frisar isso, porque é a tônica da nossa live, na verdade o voleibol surgiu para mim na escola, Uhum. né? Surgiu na escola, fruto de um professor fantástico, que despertou o interesse dos alunos ali que se interessaram com a aula de educação física, e ele montou uma equipe. Ele montou uma equipe e a gente começou a disputar campeonatos ali escolares. Aquilo ali me levou para o clube, me levou a procurar um clube, né? Dali eu não fui aproveitado no Flamengo, do Flamengo eu procurei um outro clube, né? E ali eu fui federado, etc. E aí minha vida começou. E aí tem um outro marco que é interessantíssimo, porque minha irmã também era atleta, eu já na faculdade de educação física, e ela precisava de uma ajuda para ajudar no time da escola. E eu fui, né? Quer dizer, então a coisa foi exatamente assim, uma coisa puxando a outra. E por que eu escolhi educação física? Porque eu sempre fui uma pessoa habilidosa. Eu tinha facilidade em fazer os esportes. E quando eu estava próximo ali de fazer o vestibular, eu comecei a perceber o seguinte: eu tinha prazer em ajudar o próximo. Então, como eu tinha mais facilidade, eu estava sempre ali ajudando. Eu falei, opa, eu acho que é por esse caminho que eu vou, né? E assim foi minha vida. E dali eu escolhi educação física, que na época era uma profissão que não era reconhecida, Uhum. né? Quer dizer, então a coisa foi desenhando. Dali, não sei, o segundo período da universidade, naquela época era permitido, eu fui fazer estágio no clube. E daí eu não saí mais. Então a minha vida começou. Aí minha vida de treinador, o primeiro contato foi com a minha irmã. A minha irmã foi para a universidade consegui um estágio e dali eu fui, né? A minha carreira ela se iniciou, né? Então, diretamente no voleibol, você ingressou na universidade, já foi para o campo do voleibol, nem passou por outros esportes ou por outros contextos, vamos dizer, escolar, que era talvez o maior mercado que se tinha em determinado período para absorver o profissional de educação física. Você conseguiu já entrar no mercado do voleibol. Na verdade, eu consegui entrar. Eu entrei no mercado, mas eu não deixei também de trabalhar em escola, não. Tá? Eu tive um período trabalhando no município, em escola particular, mas houve um momento que me marcou. Me marcou, na verdade, um pouco negativamente. Não deveria, mas marcou. Né? 2 momentos. Um momento que foi numa escola particular, que eu percebi que, tipo assim, eu não poderia, as aulas de educação física não podiam fazer barulho. Aquilo ali eu falei, eu não coisa errada.
Então, desvalorização do profissional, desvalorização, eu falei, não, eu não quero isso para mim. Né? E aquilo ali eu me afastei. Né? E um outro momento, que foi até um momento muito significativo, que foi numa escola municipal, eu percebi, eu trabalhava já num outro clube, à tarde, uma era escola municipal, era longe para Dedéu, e eu tinha muito prazer em ir. Né? Mas chegou um momento que eu saí dali desgastado, porque a escola municipal, a criança, ela te solicita muito. Né? Uhum. Eu saía sem energia, não saía, saía feliz, mas saía literalmente bastante desgastado. E eu comecei a perceber exatamente o seguinte: a aula de educação física era meio assim, era uma parte que ali, os professores ficavam felizes, porque era uma forma dos alunos se desgastarem para voltarem para a sala mais tranquilos. Né? E, logicamente, você deve ter ciência disso, era muita dificuldade, falta de material, falta disso, falta daquilo. Quer dizer, era muito realmente uma devoção, um empenho. E aquilo ali eu falei, não gostaria de seguir esse caminho. Meu caminho realmente é o vôlei. Eu praticamente não curti a faculdade, porque eu já estava muito envolvido com o esporte, eu sabia o que eu queria. Então, quando eu entrei na universidade, na verdade, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha dúvida. Né? Então, foi um processo realmente paulatino, lento, muito trabalhoso, né? Porque era um momento completamente diferente do que é hoje. Né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar. Uhum. Exatamente. Eu entendo um pouco também do que era, o que foi transformando também a área, porque minha mãe é professora de educação física e eu vivi isso em casa muito, e eu lembro quando eu passei no vestibular para educação física, ela chorou. E não foi de alegria, foi de tristeza. Ela falou, meu filho, realmente você quer isso? Porque ela chegava em casa, desliga a televisão porque ela não aguentava mais barulho. É o que você falou, a criança solicita muito. E ela falou assim, você tem certeza do que você quer? Eu falei, sim, tenho. É uma história parecida com a sua de amor ao esporte. É o que a gente tem que fazer. Mas, felizmente, o mercado foi mudando ao longo do tempo e aí abriu oportunidade maior até da profissionalização do treinador esportivo, né? Porque antes era uma função, você era professor e aí era técnico no contraturno ou à noite. Hoje você consegue se dedicar 100% ou até mais sendo treinador. E aí, como é que foi a sua entrada integral aí no esporte? Que você falou, bom, é isso que eu quero e vou seguir a carreira até a sua chegada em seleções aí. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, na verdade, foi um momento assim, importante da minha vida, porque eu tive profissionais que me ajudaram, né? Durante esse processo todo. A minha entrada para o meu primeiro clube foi o Clube Monte Sinai, né? Foi onde eu iniciei, foi onde os profissionais me abraçaram. Eu comecei, na verdade, ajudando nas equipes, né? E era responsável pelo curso, pela escolinha. Né? E ali, lógico, logo, porque um ano após surgiu uma equipe masculina, um mirim masculino. Eu comecei pelo masculino, então a coisa foi desenvolvendo. Né? Fiquei 3 anos no clube, dali eu fui chamado para ir para o Botafogo. Ali eu fui para o Botafogo, entrei no outro mundo, o mundo, na verdade, do feminino, não conhecia. Né? E naquela época, vale aqui o registro, você aprendia muito pela experiência do outro. Né? Você olhava muito o treinador de cima. Né? Então, as referências eram essas. Você não tinha muita informação dos livros. Você não tinha esse acesso. Né? Então, por exemplo, um livro que a vida realmente é fantástica, né? Hoje eu trabalho no Minas Tênis Clube, estou lá, e um livro que foi para mim a minha orientação foi um livro escrito pelo Adolfo Guilherme, À Beira da Quadra. Então, era a referência que eu tinha na época, e foi um livro que simplesmente sumiu, porque... Né? E hoje eu trabalho com o filho do Adolfo Guilherme, que é o Sérgio Guilherme. Exatamente. Então, é uma coisa assim, é fantástica. Né? E o Sérgio tem assim, um prazer, né? E o Pacome, né? De mostrar para mim o livro, as escritas, como ele fez o livro. Eu falei, gente, é um prêmio. Né? Para quem gosta, adoro o livro, né? E eles ali estão contando a história para mim. Né? E eu sou muito grato ao Adolfo Guilherme, que eu tive a oportunidade de conhecer,
né? Mas que ele deixou aqui um ensinamento, né, para todos nós, né? Sim. E foi É, relançado agora, né? O Minas relançou uma edição do livro, esse livro do Adolfo Guilherme, né? exato, exato. Quer dizer, então é muito significativo. É muito significativo. Então, dali eu fui para o Botafogo, foi uma aprendizagem assim enorme, né? Porque eu lidava com masculino, né? Não tinha referência. E olha que coisa interessante. Quem me chamou um dia para uma conversa foi o pai de um atleta. Ele falou assim: Marcelo, não é bem assim, etc. Então, olha que coisa rica. Eu falei, e aí tem a minha posição, eu abri os ouvidos, Uhum. né? Eu falei, cara, ele tem uma coisa importante para me falar, né? Então você aprendia muito com as tentativas e com os erros, né? E você ia se moldando, né? Tanto que chegou um momento, dali do Botafogo, eu conheci um profissional fantástico até hoje, para mim é uma referência, que é o João Crisóstomo, né? O João Crisóstomo, ele é uma referência aqui no ensino de voleibol, e Uhum. dali eu fui a São Paulo, e os meus olhos brilharam, porque eu teve dia que o João tinha feito um estágio no Japão, etc. E tal. Ele abriu um armário lá, era um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Eu falei tudo em alemão, em japonês e tal, mas era o que você tinha, pelo menos para mim. Né? Eu falei, gente, que universo fantástico, né? Que eu estou conhecendo. E logo depois eu fui trabalhar com o João no sul do país. Né? Eu fiquei lá na Ering, e Uhum. depois a Ering acabou em função do Plano Collor. O Plano Collor criou uma dificuldade, né, no Brasil, de uma maneira geral, os campeonatos terminaram, etc. E tal. Muitas empresas fecharam, e aí a gente acabou criando o Blumenau Voleibol Clube, com a iniciativa do João e com a iniciativa dos pais. Esse ano, o clube fez 30 anos. Né? Quer dizer, é muito significativo isso. Né? E esse clube existe por quê? Porque a comunidade abraçou, a prefeitura abraçou, quer dizer, e aí a coisa ganhou forma, e hoje atende lá, é o projeto da cidade, e outros profissionais entraram, outros profissionais tocaram o bar, outros pais também, quer dizer, então está Uhum. vivo o projeto, né? É. Mas felizmente ou infelizmente o nosso esporte brasileiro ele é muito movido ainda a essas condições e iniciativas particulares que quando a gente fala do treinador esportivo eu adoro trabalhar com o treinador porque ele é apaixonado pelo que ele faz, não é pela remuneração, não é pelo status, porque cada ano que encerra ele não sabe como vai ser o ano seguinte, não sabe se vai ter patrocínio, se vai ter apoio, se vai se manter no clube, só que aquela paixão continua. E é trabalho final de semana, é trabalhar à noite. Eu lembro das minhas experiências de acabar jogos, nossos treinadores virando madrugada, editando o jogo no videocassete ainda, para o dia seguinte a gente fazer preleção. E olha só, sem se preocupar com o cansaço, com a carga horária. Então, quando a gente fala de ser treinador, é o que você falou, é a paixão que move. E eu conheço um pouco da sua história. Você abdicou ou abdica um momento da sua vida de ficar com a família, de se mudar para outro estado para trabalhar em função dessa paixão. Né? E acho que isso é fundamental para quem quer ter sucesso nessa área. Não adianta querer entrar na área do esporte ou na área do treino achando que vai ter o sucesso pela rede social, não, porque a gente sabe que o dia a dia é muito difícil, você tem que ter uma convicção muito forte e, ao mesmo tempo, estar muito aberto a continuar aprendendo, como você falou. Como é que eu equilibro essa convicção do que eu estou fazendo, do que eu acredito, mas também estar aberto a um pai, a uma crítica, talvez, de um pai, ou uma crítica de um colega, falar assim, olha, vem por esse caminho, ou vai por aquele. É muito difícil, e eu acho isso fantástico. Então, isso que realmente brilha de estar próximo de vocês, aprendendo com vocês, porque são pessoas apaixonadas pelo que fazem, são pessoas que colocam, às vezes, o próprio trabalho acima dos próprios interesses pessoais para continuar vivendo esse sonho que não é o sonho de subir no pódio. Subir no pódio é um dia, o outro acaba. Mas o que alimenta é a formação, é ajudar as pessoas, é você transformar as pessoas. E acho que você tem muito disso. Né? Eu ouvindo muito nas conversas, eu continuo
e acredito muito nisso também, desse papel de transformação. Eu queria ver um pouquinho de você, o que para você é esse significado realmente de ser treinador. Isso é o meu olhar de fora, quando eu falo, olha, fala sobre quem é o Marcelo. Agora, quem o Marcelo descreve sobre si, do que é ser treinador, dessa paixão que você tem, o que você consegue, talvez, verbalizar disso? Olha, rapaz, eu não sei se eu saberia definir um ponto específico, né? Mas eu vou buscar na história da minha família. Eu acredito que seja muito isso, tá? Eu tive pais fantásticos que não nasceram em berço esplêndido, né? E que, na verdade, eu tive exemplos fantásticos, né? Exemplos de luta, né? Eu conheci a história, eu tive a oportunidade de ouvir a história da minha família, de conhecer a história contada por vários personagens, né? Tios, tias, pais, né? Então, tudo isso foi formando a minha família, os meus irmãos, né? E que, na verdade, hoje formam os meus sobrinhos, etc., e que eu faço questão de contar para eles. Tá? Então, essa abnegação, o idealismo, correr atrás, batalhar, vem já da minha avó, do meu avô, que vieram o meu avô veio da Itália, né? A minha avó veio da Bahia. Quer dizer, então, tudo ali, com muita dificuldade, etc. Então, quando você carrega essa história, você fala, cara, eu tenho que honrar essa história. Eu tenho algo para levantar. Isso está no meu gene, está na minha parte genética, tá? Então, isso me move. Isso me move. Então, eu tive muita dificuldade, eu não tive facilidade, porque eu era fora do contexto. Eu não cresci disputando categoria de base. Né? Eu me formei pouco, eu entrei ali, então eu não tive meu grupo de formação. Então, na verdade, eu tinha um ideal. Né? Terminei de ser atleta, fui ser atleta na universidade, que tive um mestre fantástico, Afonso McDowell, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me serviu também como orientação, como bússola, a forma como ele lidava com os alunos, a forma democrática, não perdia a tranquilidade, a paciência. Eu falei, gente, e sempre ali, firme nas suas propósitos. Né? Então, eu tive boas orientações em relação a essa questão. Né? Então, eu tento passar isso para as atletas. Eu lembro de uma frase que meu pai, eu estava começando a carreira, e eu achava que o resultado era exatamente assim, era imediato. Eu trabalho, eu colho. Né? Aí meu pai veio, eu estava deitado no sofá, eu lembro disso claramente. Falou assim, Marcelo, né, a vida não é uma linha reta. A vida é uma linha sinuosa. Cara, eu vejo meu pai hoje na minha frente. Eu falei, caramba, e eu queria ter, eu teimoso, eu falei, não, é uma linha reta assim, eu estou trabalhando, eu tenho que colher. Não, não é uma linha reta, é uma linha sinuosa. Então eu tive, entendeu, Michel? Eu tive essas experiências, né, de vida. Então, por exemplo, eu não parei no voleibol, eu era para ter parado, porque naquela época lá atrás, eu não tinha condição financeira de muitas vezes continuar. Uhum. E meu pai deu suporte, não, cara, vamos embora, estamos juntos, etc e tal, carrega aqui, vamos embora. E eu fui lutando, fui brigando, fui enfrentando as adversidades, etc e tal. Né? Então, eu alcancei o quê? Eu alcancei nesse processo todo, né? Eu cheguei a uma seleção carioca, cheguei a uma seleção catarinense, cheguei a uma seleção mineira, estadual, dirigi o Botafogo, dirigi o Flamengo, trabalhei na Hering, trabalhei no Blumenau Voleibol Clube, né? E atualmente estou no Minas Tênis Clube e fui à seleção brasileira. Quer dizer, eu fui à seleção brasileira, olha que coisa mais interessante ainda, porque quando teve o plano Collor, depois de um certo tempo eu voltei para o Rio. E eu voltei totalmente desanimado. Eu falei, cara, não dá para mexer com educação física. Não dá, vou mudar. E eu lembro que meus colegas porque tem um link, etc. e tal, eu não descarto a educação física. E acabei indo para a fisioterapia. Uhum. Lá, passaram o tempo, assumi a seleção carioca, tal, tinha um fisioterapeuta chamado Maurício Malta. Ele foi convidado para trabalhar na seleção brasileira e me convidou. Ele me convidou
eu falei, aí até fui muito sincero com ele, cara, eu não me sinto ainda preparado. Eu falei, mas você conhece o atleta. E eu vou estar lá sempre presente e tal. Vamos seguir, vamos seguir. E a coisa foi. Então, dali, eu entrei na seleção brasileira, masculino, com Radamés, e eu fui seguindo, né? E aí eu tive a chance de ir a uma Olimpíada, que foi a Sydney. Ao retornar, terminou esse processo, e depois logo depois eu fui convidado para integrar a seleção feminina adulta, o Marco Aurélio. Quer dizer, então foram experiências de vida muito riquíssimas, foram ricas demais, né? E que eu não esperava. Se você me perguntar assim, cara, você fez esse plano? Não, eu não fiz esse plano, eu não criei esse plano. Então, acho que a vida, ela tem essa questão, a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo a vida de uma outra maneira, né? E realmente as coisas não acontecem em linha reta. Né? Então, eu fiz muita coisa, eu ajudei muita gente, né, no meu entendimento e tal, e eu fui premiado com 2 seleções brasileiras, com Grand Prix, Campeonato Mundial, etc. e tal, que a seleção brasileira te leva para esse tipo para esses campeonatos, e com o treinamento do dia a dia. Vendo os atletas, vendo outros treinadores trabalhando, numa posição, né, que eu, tipo de fisioterapeuta, não era a posição que eu gostaria de testar, estava ocupando como assistente ao técnico e tal, mas era a posição que as pessoas, né, estavam me valorizando. Então, mas era um físio de luxo, né? Porque era um físio que entendia da quadra. Nossa, sensacional. Eu lembro quando eu fui convidado pelo Marco Aurélio. Marco Aurélio foi muito taxativo, Marcelo. Eu preciso de um fisioterapeuta que seja treinador, porque nas viagens eu vou precisar de braço, eu vou precisar disso, daquilo. Quer dizer, então eu preciso dessa expertise, né? Eu falei, perfeito, então vamos lá. Tentei até o espaço, eu falei, não, então perfeito, vamos ficar. E foi riquíssima a experiência, é uma experiência que eu trago com muito carinho, né? E que eu divido com os atletas, divido com meus atletas essa experiência. E da mesma forma, eu não fiz planos para hoje estar no Minas. Né? As coisas foram acontecendo, foram me levando, fui convidado, passei por um processo seletivo, né, rigorosíssimo, né, e fui escolhido. Quer dizer, então a vida, muitas vezes você batalhou, mas ela te conduz. Exatamente. Ela te conduz. Mas esses valores que você carrega, e é muito legal, porque você vai falando essa história do seu pai, da sua família, eu vou fazendo as ligações aqui da tua filosofia de trabalho, o quanto você carrega esses valores, essas crenças que vêm lá de criança, e quanto você entrega isso ainda hoje para os seus atletas. Talvez a gente nem tenha consciência do quanto a gente quais comportamentos ou princípios de vida que nós temos, a gente acaba passando aos nossos atletas, alunos, mas que vem carregado aí de muita história e emoção que vem com bagagem familiar, né? E acho que essa tua trajetória aí pessoal, ela te leva aonde está chegando, que o teu princípio é trabalho, é dedicação, é exemplo, é cuidar do próximo, é cuidar com carinho de quem está contigo. Eu acho que isso são características que você carrega, independentemente de onde você esteja. E hoje você está no Minas, que é uma estrutura que não tem igual, talvez, quando a gente fala de Brasil, mas eu viajei um pouquinho e sei que fora do Brasil é difícil ter uma estrutura como tem o Minas também. Então, é uma estrutura realmente incrível de trabalho, mas que te dá muita responsabilidade também. Porque ali você também não é só treinador, você também é o técnico principal da base, você tem responsabilidades também com os treinadores, né? Então, me fala um pouco o que é essa mudança de um papel, talvez apenas de ser um treinador de quadra, aí você tem uma visão mais ampla da física, e hoje você coordenando uma base, estando ali liderando um grupo como head coach. Como que é essa experiência para você hoje no Minas? Olha, Michel, eu, na verdade, quando eu estava em na minha pregressa em relação ao Minas, né, eu me preparava para estar numa outra situação. Então, o meu pai, por exemplo, meu pai era advogado e trabalhava como administrador. Era chefe de departamento no grande banco. Então, meu pai tinha gostava de administrar.
Então era algo que eu via no dia a dia. Eu via algo ali, ele fazendo gestão, né? Ele sentado na mesa, grifando amarelo, verde, todo organizado, etc. Meu pai cansou de ser síndico depois de mais velho, etc. Mas, então, eu vivi isso. Eu vivi, por exemplo, minha mãe trabalhando, os dois trabalhavam no BNDES, na outra época, e eu vi minha mãe fazendo faculdade para melhorar a condição dela, da família, deitada na cama lá, com os livros lá, daqui a pouco minha mãe já estava cansada do trabalho. Né? Então, os valores que eu carrego são esses. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, menos do que isso eu não posso. Menos do que isso eu não posso. Você entendeu? Então, na verdade, essa questão, quando ter virado head coach da base, ter virado ali, na verdade, eu fui sendo preparado, eu fui me preparando. Né? Porque quando acontecesse, então eu já tinha livro do Peter Drucker, meu pai tinha livro do Peter Drucker, né? Estava na minha porta, na minha casa, eu lia, eu acompanhava, ele me passava conhecimento do Peter Drucker. O Peter Drucker hoje está sendo novamente, olha assim, esse livro, mas ele está sendo reescrito. Eu falei, cara, que coisa fantástica, né? Não perdeu no tempo, como a gente fala muito de John Wooden, né? Que eu tive, eu acho que isso que eu acho bacana, né? Eu conheci o John Wooden através do Bernardinho, olha só. né? Através de uma entrevista dele e tal, que ele trouxe, que ele gostava. Eu falei, opa, e eu valorizo muito, né? Esses treinadores, o Bernardo, o Zé Roberto, pessoas, né, que tenham essa oportunidade de falar assim, cara, deu uma entrevista, opa, que coisa interessante, deixa eu anotar aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que enaltecer o que nós temos aqui no Brasil. Exato. Profissionais fora de série, e que estão aí, e às vezes eu vejo assim, naquelas discussões, quem é melhor, não é melhor, todos são muito bons. Todos têm algo a ensinar, porque acumularam muita experiência. E que essa experiência precisa ser compartilhada. Você falou algo hoje eu estava conversando com o Fabrício. Né? Foi muito interessante essa conversa, porque eu cheguei para ele assim no momento, eu falei assim, ô Fabrício, o resultado já está lá. Vitória ou derrota, ele já está lá. A gente só não sabe. Né? A gente só não sabe. Então, o que a gente precisa realmente ter? A gente precisa realmente ter é o conteúdo, são os valores. Né? Porque ganhar ou perder vai depender do seu planejamento, do seu treinamento, do adversário, se naquele momento o seu time está numa condição melhor. Né? Quer dizer, por mais que você tente controlar, né, muitas vezes você não foge do seu alcance. Quer dizer, então, o resultado ele não é o mais importante. O resultado ele é consequência. Ótimo, exatamente. Né? Ele é consequência. É exatamente isso, e realmente o processo, né? Não é o resultado, que o resultado ele acaba e ele é esquecido. Eu brigo muito, né? A gente conversa muito, pessoal, aqui em Santa Catarina, a gente trabalha com alguns treinadores de base, e aquela loucura para ser o campeão do Sub-12, aquela loucura para ser campeão do Sub-13, mas o que isso fica? Né? E talvez um título do 12, do 13 é um impacto até negativo para uma criança que era apaixonada por uma prática e daqui a pouco aquele excesso de foco competitivo tirou o prazer. E acho que o que você está falando, ele é realmente a origem, mas o significado da palavra de ser treinador é se apaixonar pelo processo, pela formação, pela transformação que se tem por meio do esporte. Tem até algumas perguntas, até o Sérgio deixou aqui um comentário que, com a sua chegada no Minas, a transformação da base, mas eu acho que sobretudo a cultura que se estabelece. Né? E até outro dia estava ouvindo uma live do próprio Bernardinho, ele falando sobre a cultura o Peter Drucker falando sobre cultura, o quanto é importante essa estruturação e o cuidado da cultura e o ambiente que você estabelece para que esses processos sejam contínuos e que a consequência, o resultado venha lá na frente. Mas se não for estabelecida uma cultura de cuidado, uma cultura da formação, de olhar para o outro, do contato, acho que isso não vai gerar nunca o resultado. E é como você falou, nós temos muitas pessoas, muitos treinadores com potencial muito grande, mas a gente tem um problema, e aí fica a crítica aos treinadores brasileiros, a gente não escreve, a gente não deixa... A gente está falando de voleibol, ainda
o voleibol ele está no topo de algumas modalidades esportivas no Brasil pela estruturação e a transformação que ele teve nos últimos, vou colocar aí 40 anos, desde os anos 80, para chegar nesse ápice nos últimos 20 anos. Mas foram processos, pessoas que continuaram o trabalho dos outros. Agora, tem modalidades que nós temos nada escrito, essa cultura, quando uma pessoa vai embora, ela acaba. Então, o que eu acho muito interessante, e até hoje do próprio Minas, é essa manutenção de uma cultura. As pessoas vão e vêm, mas há um estabelecimento de cultura, há uma tradição que se estabelece dentro do próprio clube, mas independente disso, o voleibol brasileiro tem essa cultura. O voleibol brasileiro consegue estabelecer, porque a gente ainda foi criticado nos últimos anos aí com algumas derrotas, ou equipes de base que não se mantinham, as trocas aí de direção de seleções, mas a gente mantém. Há altos e baixos aí, mas estão se mantendo. Eu acho que o que você fala é muito sobre isso. Há princípios norteadores que a gente tem hoje na modalidade que se estabelecem e seguem. E acho que onde você também está, dentro do próprio Minas, você consegue também estabelecer isso. E eu vi muito do seu trabalho essa preocupação com o cuidado ao outro, a qualidade das relações, né? Eu não sei se para você isso está claro, o quanto você se preocupa, mas nos exemplos que você dava, dos materiais que você foi produzindo, isso ficou muito claro naquele nosso trabalho do Aprendendo em Ação, o quanto o cuidado com as atletas era fundamental. E até o Vitor aqui deixou uma pergunta falando sobre como é que a gente ensina tudo isso hoje que você carrega, que você traz lá da infância, da sua experiência familiar, como é que você consegue passar isso hoje? Uma geração ansiosa, uma geração que quer saber do resultado precoce, que não tem paciência para esperar o trabalho. Como é que você mostra que essa vida não é linear, que ela é sinuosa e que a gente tem que ter paciência, tem que trabalhar? Fala um pouquinho de como você tem trabalhado no seu dia a dia com essa formação. Eu aprendi a trabalhar com os valores, bastante, tá? Então, muitas vezes eu falo só de valores, às vezes eu não falo nem de técnica, nem de tática, ou porque eu perdi o jogo. De que forma, se a razão de ter perdido um jogo foi, de repente, a falta de um bloqueio, a falta de um saque. Provavelmente possa até ter sido, né? Assim, a olhos superficiais. Mas, na verdade, de repente, faltou uma determinação maior, de repente, faltou uma solidariedade maior, de repente, faltou um autocontrole maior. Ou então, pelo contrário, ganhamos um jogo, o time foi unido, o time foi solidário. Então, a verdade, olha quantos valores embutidos nessa questão. O que eu costumo falar muito lá no Minas para os meus profissionais é o seguinte: quando a gente se propõe, por exemplo, você sabe muito bem que eu gosto muito de John Wooden, eu utilizo, né, porque tem um livro, eu utilizo porque tem um livro. Né? Então, eu pego o livro e falo assim, vem cá, e eu passo para as atletas. Então, quando eu estava nas categorias mais novas, porque a gente tem um olhar diferente. As categorias mais novas tem uma forma de atuar, as categorias mais velhas a gente já tem uma outra forma de atuar. Nas mais novas, se dá o livro, né? As meninas levam para casa, cada uma tem um tema, esse livro vai sendo passado e elas vão apresentar esse livro. Mas o que é mais rico é o seguinte, além delas apresentarem, é muito interessante, quando elas estão apresentando, aí eu estou lá como mediador e como observador. Eu falei, gente, que coisa fantástica. O respeito, primeiro, o respeito que as outras têm perante a menina. Segundo, essa apresentação é feita na quadra. Ela não é feita numa sala. Ela é feita no ambiente que nós estamos vivendo, vivenciando. Então tem barulho ali na quadra do lado, tem aqui. E a gente vai se organizando. E elas se organizam por si só. O grupo se organiza para que aquilo funcione. Né? Então, eu tive essas experiências muito ricas nesse sentido. Né? E chegou um determinado momento que eu percebi o seguinte, essa mudança, essa leitura, essa mudança não é provocada somente nos atletas. Ela é provocada também no profissional. Porque o profissional, ele está estudando aquele assunto, ele está estudando o autocontrole, ele está estudando a solidariedade, ele está estudando o trabalho duro, etc. e tal, né? A lealdade, ele está olhando, ele está lendo. Ao mesmo tempo que ele está lendo, ele está fazendo uma autorreflexão também. Né? Então ele está ali, ele está se renovando,
ele está ganhando ali uma alma nova para que possa ali contar, dividir. Então, tem alguns exemplos fantásticos. Teve uma menina que ela apresentou um trabalho e eu fiquei maravilhado com o cuidado, todas fizeram isso, mas ela se me destacou por quê? Porque ela só gostava de treinar, ela não se sentia bem jogando. Né? E foi indo, eu falei, você não quer jogar? Eu te coloquei lá, Marcelo, só quero treinar uma determinada fase, ela só queria treinar. Eu falei, tudo bem, então vou respeitar, vamos seguindo. Hoje ela se mudou para os Estados Unidos, joga nas universidades, está jogando nas universidades americanas. Você está entendendo? Eu falei, gente, é muito legal você perceber essa transformação, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na base, né? Que eu acho que você falou a palavra ideal, a palavra correta. Nós temos que cuidar, né? Temos que cuidar. Muitas vezes eu sou uma pessoa disciplinadora, eu sou uma pessoa enérgica, mas elas me ensinaram muito. Desde que eu entrei no Minas, eu aprendi muito com as atletas e continuo aprendendo, né? Porque cada grupo tem uma característica, cada grupo tem uma forma de ser, né? Então, eu, como estou sempre, eu procuro estar sempre me reavaliando, eu falei, cara, será que eu estou utilizando a metodologia correta? Será que eu estou correto? Será que eu estou muito duro? Será que eu estou usando a coisa como tem que ser? Nossa, eu errei. Então, eu vou lá, peço desculpas. Quer dizer, então, eu acho que essa relação treinador, atleta, e eu lembro que eu fiz essa pergunta uma vez, eu estava fazendo uma pós-graduação, e o Nauber também, de gestão, né? Eu perguntei assim para o Nauber, qual é a característica principal que um treinador de adulto tem que ter com o atleta, né? E ele colocou de uma forma muito clara, a regra tem que ser clara. Uhum. A regra tem que ser clara, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, no carro dele, eu perguntei, e aí? Ele me disse tudo isso, eu falei, cara, realmente, a regra tem que ser clara. Então, eu carrego esses ensinamentos comigo, né? Então, uma coisa dos meus grupos, a regra é muito clara. E o meu feedback é constante. É constante. Eu acabo o treino, eu falo. Durante o treino, eu estou falando. Então, a menina pode falar assim, não, o Marcelo não fala. Não, o Marcelo fala até demais. Né? Mas eu acho que é o grande barato dessa história toda. Quer dizer, o atleta saber o que eu pretendo, né? E, na verdade, o que ela pretende também. Tem que haver um alinhamento, um entendimento entre nós para que todos possam caminhar na mesma direção. Não, é incrível. Eu acho incrível você hoje, com essa experiência, essa maturidade, trabalhando com a base novamente. Como você falou, você foi para adulto, trabalhou, teve experiência, mas hoje você, com toda essa bagagem, consegue passar isso às atletas em formação. E aos treinadores estão trabalhando também com elas em formação. Então, isso, para mim, é uma característica que o Minas possui e que não é a nossa regra brasileira, porque hoje é a escada, né? Eu vou trabalhando 12 para subir para o 15 para o 18, para o 21, para chegar no adulto e acabou, esqueço base. Mas você ter a possibilidade de voltar e conseguir compartilhar e transferir toda essa experiência de aprendizagem com as pessoas hoje em formação, eu acho fundamental e gostaria que fosse isso replicado em muitos clubes, porque para mim, e o que a gente vê muito em investigação, estudos, que a fase crucial que os treinadores deveriam ter grande experiência é na formação. Não estou dizendo que o adulto não tem que ter o treinador experiente, mas a gente precisa de treinadores experientes na base, porque é essa paciência, é esse cuidado, é entender que o processo é lento e não colocar o objetivo pessoal da vitória antes do objetivo de formação dos atletas. Então, acho que isso te dá uma condição de fazer com que o caminho seja mais harmonioso para essas atletas. E uma pergunta que eu tenho a você, que fica muito, a gente tem discutido muito dessa mudança de gerações. Você falou, hoje elas te exigem também mais informação, elas te exigem mais verbalização, discussão, no WhatsApp. Você falou, tem que, daqui a pouco, transformação digital, tem que aprender uma nova alfabetização para entrar em contato com elas. Como é que você tem percebido essa exigência que essa geração
nova tem te trazido? Olha, eu tive uma experiência muito interessante. A minha primeira reação foi susto. Eu levei um susto. Porque uma atleta chegou para mim, porque ela tem um perfil, né? Ela tem um perfil, ela chegou para mim e falou assim, Marcelo, não estou entendendo o propósito desse exercício. Aquilo ali, eu creio, eu fiquei um pouco assim, né? Eu achei interessantíssimo, porque nenhum atleta, até aquele momento, nenhum atleta tinha me direcionado um tipo de pergunta desse tipo. Eu falei, caramba. E aí eu expliquei para ela, expliquei. Mas essa menina em especial, ela é interessante porque ela é muito racional, né? E ela não estava conseguindo entender. Ela precisava entender o contexto para poder chegar onde ela gostaria. E para mim foi bem interessante essa experiência. E ocorreu no Minas, né? Eu falei, gente, que bacana. Eu poderia ter interpretado como assim, pô, está contestando o exercício que eu estou dando, que eu criei, etc. Não. Por isso que é interessante, você tem que estar realmente aberto. Agora, o mais importante que eu acho, Michel, você respeitar a individualidade, um dos princípios básicos, né? Cada atleta é cada atleta, cada uma tem uma característica, cada um tem uma forma de aprendizagem, tem um tempo de aprendizagem, né? E você percebeu o seguinte, você tem que tornar aquele atleta útil, ele tem que se sentir útil, né? Mesmo que ele entre para jogar 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, ou às vezes nem entra, mas ele vai perceber que ele tem uma importância dentro do contexto. Essa é uma preocupação que eu tenho, né? Que eu divido com meus parceiros, né? Meus companheiros de trabalho. A gente precisa entender, o atleta precisa entender, porque eu passei isso como atleta, ao contrário. Né? O treinador, por uma insegurança dele, né? Na minha infância, ele não colocava. Eu falei, cara, mas eu treino a semana inteira, eu quero ser útil, eu quero ajudar, e esse espaço não me foi oportunizado. Então, eu aprendi muito também coisas que não foram feitas. Não, coisas que poderiam ter sido feitas de uma forma diferente. Então, eu acho que o grande barato de um professor, de um treinador, é estar com a mente aberta. É estar com a mente aberta, e não importa de onde vem o ensino. De repente, o ensino vem de uma pessoa simples, né? Vem de uma pessoa que, de repente, não fez faculdade, vem de uma pessoa, vem de seu atleta, né? Vem de algum momento que você está na rua, você observa algum detalhe. Eu tive uma experiência fantástica, uma atleta fez questão de dividir isso comigo, atleta do Minas, Paula Nassif, eu tenho um carinho enorme, né? Ela veio lá do curso, foi até o sub-18, chegou ali do segundo para o terceiro ano, ela falou, Marcelo, eu vou parar, eu quero estudar. E aí ela passou, ao mesmo tempo ela foi convidada para ir para os Estados Unidos, ela declinou o convite. Declinou, preferiu ficar no Brasil. Começou a universidade, etc. e tal. Recentemente, ela me divide comigo uma alegria. Tipo, Marcelo, passei numa empresa multinacional dificílima, estou estagiando em tal empresa. Aí eu falei, até aí eu já fiquei contente. Eu falei, o que mais? Eu falei, eu contei toda a minha história do Minas. Olha só. A minha experiência do Minas, né? de liderança, dos trabalhos que nós fazíamos em grupo, né? Os problemas que nós tínhamos, como a gente conduzia esse processo. Então, e eu falava, Michel, eu falava isso para elas. O esporte, ele vai levar vocês para lugares inimagináveis. Com certeza. E vocês vão estar muito mais preparadas do que pessoas que, de repente, não tenham essa oportunidade. Porque vocês são obrigados a amadurecer. Por quê? Porque o esporte mexe com um segmento fundamental, que é a emoção. Exato, exato. Enfim, hoje a gente tem essa transformação social aí, internet, mundo, essa loucura da pandemia que estamos trazendo, a gente tem visto essa necessidade de domínio dessas habilidades socioemocionais ou habilidades para a vida. A gente tem falado de life skills, né? E fora do país, isso é muito valorizado. Se você for atleta, você tem um carimbo no seu currículo, fala assim, olha, essa pessoa tem uma capacidade que hoje
as pessoas falam quais são as competências do futuro. Empatia, controle emocional, trabalho em equipe, são todas habilidades que fazem e te dão condições de viver nesse mundo maluco que a gente está vivendo hoje. Né? Eu acabei de voltar agora do Canadá, do meu pós-doutorado, e o trabalho que eu estava fazendo e ainda estou fazendo é sobre a saúde mental. Então, não é nem para preparar as pessoas para a vida do trabalho, mas como o esporte protege essas pessoas de não desenvolver algumas doenças ou condições aí mentais de ansiedade, estresse, depressão. E o que os estudos têm mostrado é que o esporte, dentre atividades físicas, ele é um fator aí de proteção. Então, principalmente esportes coletivos, a condição social, que é o que você falou, do encontro, de estar trabalhando em equipe, de passar por perrengue, de ter que resolver problema, isso também é um fator de proteção, e sobretudo em adolescentes. Então, a gente está passando por um período crítico e para mim, hoje vai ser um momento de mudança de paradigma na valorização do esporte, porque além de ele promover esse senso, essas oportunidades que vão dar condições de uma vida futura, ele também vai proteger de não desenvolvimento de doenças. Então, para mim, hoje, e até esse portal que a gente está abrindo agora do Life Skills Brasil, é muito para discutir sobre isso, esse potencial que o esporte tem na transformação de pessoas e que não é simplesmente o esporte, são as pessoas que estão envolvidas neles que transformam. E você é esse grande exemplo, e essa história que você conta agora, ele retrata muito bem isso, o poder do esporte quando ele é guiado por pessoas que orientam dessa forma, porque também tem aspectos muito negativos. Você sabe, e a gente tem aí casos de até suicídio de atletas. Então, olha quanto esse meio ele mexe com emoções e quanto a gente pode potencializar nessa relação, que é o que você está dando de exemplo. Então, esse convite a você foi muito para você trazer essas histórias de quanto você tem de histórias especiais que eu já conhecia, mas sempre a gente compartilhar com outras pessoas. Então, isso para mim é fundamental, que as pessoas saibam mais. É por isso que eu falo, olha, escreva, fale mais, essas lives ficam gravadas, as pessoas podem aprender com essas experiências, né? Esse direcionamento, eu estava acompanhando o site Life Skills, né? E é interessante, né? A vida, como é interessante. A vida, ela na verdade, é um processo inacabado. Né? E quem fala isso é o Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão que faleceu ano passado, né? Que você percebe o seguinte, John Wooden começou isso no século passado, falando sobre valores. Quer dizer, pelo menos que eu tenha conhecimento, estou falando de uma pessoa que eu tenho conhecimento. E daqui a pouco você está dando sequência de uma outra, com outro formato, uma outra conotação. Então, olha que interessante, a gente acha que a vida não é um resultado, a vida não é ganhar ou perder. Então, isso eu acho que o John Wooden, e foi a grande contribuição do John Wooden nesse sentido, né? De que você, é o seguinte, em relação ao sucesso, sucesso é você dar o seu melhor, do que você puder. Né? E ao final desse processo, você ter aquele sentimento de paz. Porque senão, a gente tem muito essa cultura aqui no Brasil, o segundo não tem valorização, o terceiro não tem valorização. Mas peraí, tem espaço para todo mundo ser primeiro? Eu acho que não tem. Você está entendendo? Eu acho que não há esse espaço. Né? Então, a partir do momento, isso é importante frisar, a partir do momento que você trabalha em cima dos valores, o atleta, ao final de um jogo, né, ele vai saber por que ele perdeu, ou ele vai saber por que ele ganhou, né? E não pelo resultado, pura e simplesmente, porque o resultado ele é vazio. Ele é vazio. No dia seguinte, ele já deixou de dizer, ele já é passado. Sim. Né? Isso o Bernardo fala muito, né? Pô, o jogo mais importante é o próximo, né? Então, e é uma verdade, né? Porque você tem que estar sempre, na verdade, fazendo a roda girar. Né? Mas como é que a roda gira? Baseado nos seus valores. Né? Então, eu hoje, Michel, se você me perguntasse assim, Marcelo, eu não consigo me enxergar, eu não consigo me ver como treinador, como professor, né? Sem o emprego dos valores. Não consigo perceber isso. Uhum. Você está entendendo? Não consigo perceber, porque treinar por treinar é muito vazio. Sim. Todo mundo entende uma manchete, uma recepção, todo mundo sabe dar treino. Mas
Qual é a sua diferença? Qual é a sua diferença? Eu tenho um amigo meu, psicólogo, que ele pergunta o seguinte, ele tem uma pergunta que é muito interessante, ele fala o seguinte, eu tenho com o que eu tenho que aprender? Essa pandemia, eu tenho que aprender o que com essa pandemia? Eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que me transformar, eu tenho que aprender o que com essa vitória, eu tenho que aprender o que com aquela pessoa. Porque você, quando está no esporte coletivo, são pessoas de histórias diferentes, pais diferentes, culturas diferentes. Bom, você não sabe. Então você tem que estar aberto. Você não é melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Né? Não, e acho que você pontua muito bem o que são características de treinador de sucesso. Porque o treinador de sucesso não é aquele que ganha, é aquele que tem consistência no trabalho dele, não em vitória, mas na formação. Né? Até tem uma definição aí que a gente usa da ciência, que a efetividade do treinador é baseada no desenvolvimento contínuo da competência, confiança, conexão e caráter dos atletas. E isso é um processo inacabado. É um processo que você precisa estar desenvolvendo. Se você não estiver aprendendo constantemente, que é o que você falou, se você não estiver aberto à aprendizagem, que é a humildade para conseguir perceber os outros, se você não tiver a sede e a motivação para estar aprendendo e desenvolvendo, não tiver a convicção de que aquilo é importante, a gente acaba. É muito fácil você mudar o trajeto do esporte porque um diretor pediu para colocar aquele atleta, ou a gente tem que mudar porque aquela competição, você passar por cima do que é o seu valor, é muito fácil do esporte. Agora, quando você consegue, tem clareza do que são os seus princípios, tem clareza do porquê você está trabalhando ali, tudo fica mais fácil. Aí talvez transmita essa emoção que você está transmitindo para a gente, né? desse amor pela prática do esporte. Marcelo, a gente está nos minutos finais aqui. Eu só queria te agradecer, deixar algumas palavrinhas para você. Lembrar o pessoal que o Life Skill Brasil, a gente tem um site que está postando blogs, textos, artigos toda semana. Então, o pessoal que quiser tá lá, está disponível. Te agradecer mais uma vez e queria deixar para você aí os últimos minutos para você poder falar o que quiser aí da mensagem final aí como treinador. Na verdade, eu que agradeço o convite. Né? Para mim é uma oportunidade riquíssima em falar sobre a minha paixão. Né? Eu acho que esse amor, essa paixão vem muito dessa estrutura que eu tive. Né? Eu fui premiado. Mas eu quero dar o recado para aquelas pessoas que possam considerar que não tenham essa estrutura. Né? Vai sempre aparecer alguém na sua vida que vai te ajudar. Vai sempre aparecer alguém na tua vida que vai levantar você, que vai te dar aquela moral que você precisa, porque o esporte é isso. O esporte ele é inclusão. Né? Mesmo o esporte competitivo, ele inclui. Então, eu vejo essa transformação no meu dia a dia lá no clube, pessoas que têm crenças limitantes, né, que ali impedem, de repente, uma evolução maior, etc. e tal, que tem uma equipe multidisciplinar. Né? O Minas é um clube que está à frente do seu tempo. Né? Eu falo isso com muito orgulho, né? Porque é um clube que pensa na frente, está sempre procurando soluções, procurando inovar, né? No sentido de buscar o melhor para o sócio, para o atleta. Né? Então, eu acho que eu sou diferencial. Então, aquela pessoa que possa achar assim, poxa, mas essa não é a minha realidade. Não, mas você é dono da sua vida, você pode transformar a sua realidade, acredite em você, né? Começa dentro de você, por mais que você possa achar que aquela barreira seja intransponível. Né? Oi, tchau, tchau.